Olá, estudantes! Sou a professora Gisele, da EJA, Educação de Jovens e Adultos. Hoje, nas nossas aulas de matemática, nós vamos falar a respeito de medidas de comprimento metro. Então, algumas aulas anteriores eu expliquei para vocês e apresentei todas as unidades de medidas presentes no nosso dia a dia, ok? Depois eu vim passando para a unidade de medida tempo e hoje nós vamos falar de unidades de medida comprimento, tá certo? Então, nós temos aqui o comprimento. E o que é comprimento? É a distância entre dois pontos. Então, tudo que se mede entre dois pontos, ali é um comprimento, tá? A nossa medida universal aí de comprimento é o metro. Mas hoje eu vou explicar para você aí medidas menores do que o metro e maior do que o metro, mas tudo que a gente usa no nosso dia a dia, tá? Então, partimos do milímetro, que é o que a gente usa para medir coisas bem pequenas. Centímetro, a gente usa para medir coisas maiores. E nós temos aí o metro, que a gente usa para medir objetos. E até mesmo o quilômetro, que a gente usa para medir distâncias, ok? Então, milímetro. O que seria o milímetro? Milímetro, gente, se você observar, na sua régua, você tem ali um tanto de risquinhos. Olha, aqui na imagem, tá vendo? Esses risquinhos aqui são milímetros. Então, do ponto 0 até o ponto 1, nós temos aí 1 centímetro, mas dentro desse 1 centímetro, nós temos 10 milímetros. Então, cada risquinho desse da sua régua equivale a 1 milímetro, ok? E aí nós usamos para medir coisas bem pequenininhas. Por exemplo, aqui, ó, eu usei para medir o plug do carregador de um celular. Então, você vê que o plug do carregador do celular que você tem aí na sua casa é uma coisa bem pequena. É o que a gente usa para medir coisas bem pequenas, que é o milímetro. E o centímetro? O que seria o centímetro? Cada risquinho desse da sua régua. Então, aqui eu tenho uma régua de 30 centímetros. Cada risquinho desse, ó, 1, 2, 3, 4, cada risquinho desse é centímetro. Então, eu tenho aqui 1 centímetro, a distância entre o 0 e o 1 é 1 centímetro. A distância do 0 até no 2, 2 centímetros. A distância do 0 até o 3, 3 centímetros. Então, quando eu falo que essa régua ela tem 30 centímetros, é porque a distância de um ponto no outro tem 30 centímetros. E eu vou utilizar aqui para vocês, vou estar medindo com vocês um apontador, uma caneta e uma borracha, para a gente fazer junto aqui como que você vai utilizar essa medida, tá? Então, mesmo que você não consiga visualizar, mas eu vou estar medindo aqui e falando para você a medida correta que dá. Então, eu tenho aqui, ó, o apontador, eu coloco ele do princípio do 0, tá? Do meu risquinho 0. Se você tem aí na sua casa uma régua e um apontador, faça junto comigo, tá? Então, você coloca aqui no início o seu apontador e aí nós vamos olhar até onde ele foi. Então, olha, ele foi até o 2 e aí ele excedeu o risquinho que fica aqui na metade da sua régua. Se você observar, aqui na imagem você consegue perceber. Tem aqui o 0 e o 1 e risquinhos pequenos, mas no meio, exatamente na metade, olha, tá vendo? Você tem ali um risco maior. Esse risco maior significa que está no meio do centímetro. Então, fica mais fácil para você medir, por quê? Porque eu sei aqui que o apontador, ele passou do meio. Então, se ele passou do meio, ele passou de 5 milímetros.
Porque a metade de 10 não é 5? 10 milímetros não é 1 centímetro? Então passou da metade. Mas ele passou mais risquinhos além da metade. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No 5 é a metade, mas ele passou mais 3 risquinhos. 5, 6, 7, 8. Então, a minha medida aqui é 2 centímetros e 8 milímetros. Como que eu represento isso? Eu vou escrever dessa forma. Olha, 2 centímetros, vírgula. Por quê? Quando eu coloco a vírgula, eu quero dizer que o número que vem aqui depois da vírgula é uma unidade de medida, né? Uma unidade de comprimento menor. É uma casa menor. Então, significa que quando eu coloco aqui, ó, 2,8, eu tenho que representar em cm, que é a sigla do centímetro. Porque o que conta, o que determina é o que está antes da minha vírgula. Então, eu baseio aí pela unidade, tá, de comprimento que vem antes da minha vírgula. Então, eu represento assim, ó. Espera aí um pouquinho. Vamos apagar aqui. Eu represento CM. Então, quando eu olho, tá, essa representação, eu sei que são 2 centímetros, 8 milímetros. Porque eu sei que o que vem antes da minha vírgula, o 2, ele tá na casa dos centímetros. Então, a unidade de comprimento aqui é o centímetro. Agora, eu vou estar medindo aqui com vocês a nossa caneta. Então, eu também vou dar princípio, né? Vou iniciar aqui do número 0 da nossa régua, não é? A distância de um ponto no outro, que é o comprimento. Então, eu vou iniciar aqui e aí eu vou ver até onde a minha caneta vai. A minha caneta vai exatamente até o 5. Então, a minha caneta é exatamente 5 centímetros. Então, eu não vou precisar de utilizar a vírgula, porque foi exatamente 5 centímetros. Então, nós vamos escrever aqui, ó, 5 centímetros. Agora, nós vamos medir a nossa borracha. Então, eu vou colocar aqui no 0, porque comprimento não é aí a medida entre 2 pontos. Então, eu vou iniciar do ponto 0 e vou ver até onde a minha borracha vai. Então, aqui, ó, a minha borracha, ela passou do 4, mas ela passou do 4 somente 2 risquinhos. Ah, então são 4 centímetros e 2 milímetros. Porque ela não atingiu 5, então não atingiu o próximo centímetro. Ela ficou aí no meio. Então, eu tenho que contar. Passou do 4, quantos risquinhos foram? Então, eu tenho 4 centímetros, que chegou até o 4, mais 2 risquinhos, então mais 2 milímetros. Então, a minha escrita ali vai ser qual? 4,2 cm, porque é centímetro aqui, a base da minha medida de comprimento, tá? Então, eu vou escrever lá, ó, 4,2, vem comigo. 4,2. E aí eu escrevo cm. Por quê? Se acontecer de eu não escrever cm aqui, a pessoa pode pensar que essa borracha tem 4,2 metros. A pessoa pode pensar que essa borracha tem aqui infinitas medidas, porque você não descreveu. Então, isso aqui é essencial, é importantíssimo essa sigla, tá? Agora, nós vamos aqui para o metro. Então, quando eu falo aqui para você que a minha régua, ela tem 30 centímetros, quer dizer que de um ponto no outro tiveram 30 divisões de 10 milímetros, não é isso? Então, cada 10 milímetros eu tenho 1 centímetro. Então, aqui eu tenho 30 centímetros.
ok? Só que para me ter 1 metro, eu preciso de 100 centímetros. Então, o metro, olha, ele equivale aqui, ó, até aqui, ó. Travar aqui para vocês. Isso aqui é 1 metro. Tá vendo? Eu tenho 100 centímetros aqui. Então, aqui é 1 metro. Se você perceber, eu não preciso de 1 metro para me medir o plug do meu celular. Eu não preciso do metro para me medir o apontador, ou a borracha, ou a caneta. Mas, se eu for medir a minha mesa, eu vou precisar do metro. Por quê? Porque é um tamanho maior. Observe. Então, vamos medir aqui a nossa mesa. Nós vamos colocar ali. E vamos travar aqui. Ah, olha para você ver. Deu aqui 1,80. Então, é 1,80 m. Quer dizer que é 1,80 m, porque não atingiu o próximo metro. Ele está aqui uma medida quebrada, né? Então, nós temos aqui, como que nós vamos representar isso lá na nossa escrita? Vamos ver como nós vamos representar. Se é 1,80, tá? Que é o que está aqui, é 1,80 m. E o que predomina não é o número que vem aqui antes da vírgula? E esse número que vem antes aqui da vírgula, essa unidade, né, essa medida de comprimento, é o metro. O metro é representado simplesmente com a letra M. Olha para você ver, ó. Só com a letra M. Se eu não colocar esse M aqui, a pessoa pode se entender que isso aqui são infinitas medidas. Pode ser que seja 1 milímetro, 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro, infinito. Então, você precisa, é importantíssimo que você coloque aqui. 1 metro. E aqui está pedindo que faça a medida da professora, que meça a professora. Eu sei o meu tamanho, tá? Não precisa aqui da gente estar medindo. Então, eu tenho 1,59. Quando coloca ali 1,59, como que a gente vai representar? A gente vai colocar assim, olha. Se você colocar assim, fica parecendo o quê? Eu posso ter inúmeras medidas ali. Eu posso ter 159 milímetros, ou eu posso ter 159 metros, ou eu posso ter 159 centímetros, 159 quilômetros, eu posso ter infinitas medidas. Então, você não pode escrever assim, você tem que colocar a unidade. Por exemplo, deu até 100, é metro. Então, eu ponho vírgula. Deu 1, até 100, não foi? 1 metro, porque aqui nós estamos medindo aqui na trena. Então, até aqui o 100 deu 1 metro, que significa 100 centímetros. Depois disso, a gente põe a vírgula, porque aí depois do metro é centímetro. Mas o que predomina é o que vem antes da vírgula, tá? No caso aqui, o M assim ou o M dessa forma que estava escrito aqui antes. Tá bom? Assim. E o que a gente mede em quilômetro? Distâncias muito longas. Por exemplo, você tem aqui 1 metro, tá? Aqui na trena. Nós temos aqui 1 metro. Se você pegar essa medida aqui de 1 metro e ir colocando ela no chão da sua casa, você vai colocando no chão da sua casa, por exemplo, da sua casa até lá na padaria. Você conta 1 metro, 2 metros e aí você vai medindo. Se até você chegar lá na padaria der aí 2.000 metros, você tem 2 quilômetros. Se der 1.000 metros, você tem 1 quilômetro. Então, o quilômetro é utilizado para distâncias maiores. Quando você vai viajar, quando você vai, por exemplo, o pessoal que dirige, você está
utiliza ali no celular aquele aplicativo de mapa. E você está indo e ali o programa vai te falando. Daqui a 400 metros, vire à sua direita. Você precisa de ter noção. Daqui a 2 quilômetros, entre na rotatória. Então, você sabe que é 2.000 metros. Tá certo? Então, é muito importante para que você tenha aí noção de distância, tá? E o quilômetro é dado aí em distâncias maiores. Agora nós vamos para a nossa atividade. Primeiro comando aqui, observe a tabela e responda. Então, nós temos uma tabela com 2 colunas, tá? Onde está escrito aqui o nome, aqui medida de comprimento da mesa, e aqui nós temos linhas, 1, 2, 3, 4 linhas, e aqui então uma tabela simples, tá? Com 2 colunas e 4 linhas. Então, o que essa tabela está explicando aqui para mim? Só de eu começar a ler e visualizar aqui, eu percebo que essa tabela ela está sendo autoexplicativa. Que aí, essa é a função de uma tabela, de você olhar aí de uma forma mais fácil as informações. Então, estamos vendo aqui que a mesa ela foi medida em palmos, que é uma medida não convencional, tá? Inclusive, vem aí o ditado, eu não sei se vocês lembram do ditado feito nas coxas. Então, quando você fala em feito nas coxas, quer dizer que é uma medida irregular, aquilo foi feito irregularmente. E como que isso acontecia? Lá na época da colonização do nosso país, os escravos, eles faziam as telhas e eles não tinham molde, então eles faziam nas suas coxas. Então, tínhamos, né, escravos com as coxas mais grossas, coxas mais finas, coxas mais compridas, coxas mais curtas. Então, quando você olhava o telhado, ele estava irregular. Por quê? Porque era feita de uma medida não convencional. Então, se dizia feito nas coxas, que era aquilo que era feito irregular, tá? Mas temos aqui também outra medida irregular, que são os nossos palmos. Por quê? O meu palmo, o tamanho da minha mão, pode ser que seja menor do que a sua mão ou maior do que a sua mão. Então, se eu medir esta mesa aqui, ó, eu tenho, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 palmos e 2 dedos. Eu, com meu palmo aqui, medi, tem 9 palmos e 2 dedos. Mas pode ser que você aí de casa venha aqui medir e dê menos palmos. Por quê? Porque você pode ter uma mão maior do que a minha. Ou pode ser que dê mais palmos que você tenha uma mão menor do que a minha. Ok? Então, a gente observa aqui que a Sandra mediu 9 palmos na mesma mesa. Já o Reginaldo, 7 palmos na mesma mesa. E o Pedro, 8 palmos na mesma mesa. Então, o que eu quero propor para você aí de casa, tá? Aqui está pedindo assim, explique por que razão obtivemos medidas diferentes. Eu dei aqui, né, um spoiler aqui para vocês, não é isso? Medindo aqui a mesa e conversando aqui um pouquinho quais são as possibilidades. E aqui está perguntando assim, ó, quem tem o palmo menor e por quê? Então, para o pessoal do primeiro ano, eu gostaria de propor aí para você e alguém da sua casa, ou sua mãe, ou seu marido, ou seu filho, medir a mesma mesa, tá? Mas você com o seu palmo e o seu filho com o palmo dele. Eu gostaria que você anotasse no seu caderno quantos palmos você utilizou para medir aquela mesa e quantos palmos a outra pessoa utilizou para medir a mesma mesa, tá? E eu gostaria que você analisasse ali o que aconteceu, ok? Já para o pessoal do segundo e do terceiro ano, eu gostaria que eles explicassem. Explique por que razão obtivemos medidas diferentes aqui desse slide,
tá? Então, você vai fazer aí uma explicação no seu caderno, o que aconteceu, e aí vocês vão enviar essa atividade para a professora de vocês, ok? E aqui uma próxima atividade. De acordo com a nossa aula, responda: unidade universal de medida de comprimento. Então, qual que é a medida de comprimento que eu estou repetindo aqui, que eu falei que é universal lá no início da nossa aula? É o metro. Então, nós vamos escrever metro. Tá? Letra B. Unidade imediatamente menor que o metro. O que é imediatamente? É em seguida. Então, qual que é a unidade em seguida do metro, que quando eu vou utilizar aqui, que eu vou medir, que não chegou no número próximo, eu coloco a vírgula, né? O centímetro. Então, a unidade imediatamente menor que o metro é o centímetro. Letra C. Unidade imediatamente maior que o metro, tá? A unidade que nós trabalhamos hoje aqui. Então, qual é a unidade imediatamente depois do metro que foi trabalhada aqui hoje? Tá? Que eu até dei o exemplo para vocês que você foi medir da sua casa até na padaria, tá? Então, você tem aí, se você tiver 1.000 metros, você tem 1 quilômetro. Então, é o quilômetro. Vamos escrever. Uma dúvida aqui. O quilômetro, ele é escrito com QUI, tá? Mas lá na sigla dele representado é KM, ok? Então, se você for escrever por extenso, é QUI. Mas se você for colocar a sigla para representar, é KM, tá certo? Então, aqui encerrou a nossa aula, tá? Faça aí as nossas atividades, tire a foto, envie para sua professora. Ok? E para acessar nossas atividades SMED GV, lá na plataforma SMED GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece aqui no canto da sua tela, tá? Se inscreva no nosso canal no YouTube e acesse as nossas redes sociais para você estar assistindo as nossas aulas várias vezes. Até uma próxima aula. Tchau!